pessoal, prontos para mais um show de conhecimento? E aí, gente, hoje o nosso convidado é advogado, professor de Direito Constitucional, administrativo, tributário e processo civil, palestrante, possui ampla experiência em procuradoria de municípios e atualmente é procurador-geral do município de Santana da Vargem. Seja bem-vindo, doutor Neander. Tudo bem, muito obrigado pela acolhida, é um prazer estar aqui, satisfação e responsabilidade também para falar um pouco aí dessa reforma tributária e os impactos dela, principalmente no âmbito municipal. Leandro, é um prazer te receber. E como tributarista também, a gente sabe que doido gosta de falar de quê? De doido. É isso aí. Então vamos continuar falando sobre a reforma do nosso manicômio, né? A gente já teve alguns episódios falando sobre a reforma tributária e a gente vai sequenciar. Então a gente quer conversar um pouquinho. Vamos falar um pouco mais sobre essa obra desse nosso manicômio. Claro. Doutor Neander, para os municípios, qual será o impacto com o fim do ISS? Vai haverá perda de receitas? Não, em relação assim, até eu acho que eu gosto de contextualizar sempre a reforma partindo do âmbito constitucional para o âmbito infraconstitucional, né? A reforma ela passa por duas etapas. Primeiro, a alteração da Constituição, dentre ali os dispositivos que tratam da tributação, né? Então, houve uma significativa mudança e essa segunda etapa da reforma tributária, ela vai se concretizar, se concretizou agora em janeiro, né? Com a promulgação da Lei Complementar 214. E lá está previsto, né, para um pouco da perda, vamos dizer assim, da autonomia do município em relação à instituição do ISS-QN, que é seu principal tributo, em substituição de outro imposto que será, que a gente tem dito, né? Ele é um tributo transfederativo, que ele passa da competência dos municípios indo para o Estado e ao mesmo tempo cobrado pelos dois entes federados. Do ponto de vista de arrecadação, existe uma preocupação com uma possível perda dos valores arrecadados com o ISS-QN. Por outro lado, eu tenho visto como uma ampliação do fato gerador. Porque antes o ISS ele ficava limitado ali aos serviços, né, da Lei Complementar 116 e hoje se tem uma ampliação dele partindo para os bens também, né? Não está mais tão restrito, né? Não, porque você teria, porque a gente está falando do IBS como um substituto do ICMS e do ISS-QN, né, no âmbito municipal ISS-QN e o ICMS no âmbito estadual. Só que o ICMS no âmbito estadual, ele ficava ali restrito às mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. E hoje a ideia é gravar também bens e serviços, ampliando, aí eu vejo como uma Essa forma de base, ampliação da base de cálculo. Principalmente pelo fato de que não só o conceito de bens e mercadorias é muito distinto. Então, não ficar limitado a mercadorias e também gravar alguns bens faz com que haja essa ampliação do fato gerador em relação ao ISS. A preocupação para alguns municípios é o fato de alguns deles, em alguns deles, a tributação ser sobre serviço ser 50% de sua arrecadação. Então, aqueles municípios que têm, que abarcam prestadores de serviços, principalmente na área de educação, e isso vai ter um desdobramento estendendo-se até os bens, não só na arrecadação municipal. Os municípios continuarão arrecadando sobre bens e sobre os serviços, mas tem essa ampliação sobre os bens também, não só as mercadorias, mas os bens também. O que hoje não acontece porque está limitado aos serviços. Tem essa divisão, né? A maioria dos serviços eles vão ficar ainda a cargo do município. Exato. Aliás, ficam a cargo do município por conta do ISS propriamente ser do município. Mas em relação ao ICMS, que tributa o Estado tributa o serviço de transporte, principalmente, e a circulação de mercadorias. Exato. Então acaba tendo uma ampliação do fato gerador de ambos
eu falo da base de cálculo ampliando não só para o serviço, mas também para os bens. Isso é bom, porque a gente às vezes tende a olhar, né, por esse receio, vai perder receita, mas olha a ampliação que a gente tem, né? E até nesse ponto ainda, né, Ander? A guerra fiscal entre os municípios, então, tá com os dias contados? Eu entendo que sim, Sheila. As pessoas têm o costume de dizer, falar, não, mas agora cada município vai... Será que o município vai diminuir o valor da sua alíquota para tentar atrair prestadores de serviço? Já que a gente está falando do IBS em substituição ao ISS, dos fatores que a nova lei complementar corrige é o fato do tributo ser arrecadado no município de destino. Era muito comum, vocês vão lembrar disso, de alguns municípios reduzirem o valor de alguns tributos, não só os municípios, mas em relação aos estados também, os estados membros diminuírem o valor dos tributos para tentar atrair pessoas para se instalar naquele estado ou naquele município. Exato. Com a tributação agora sendo realizada no local do destino dos bens, das mercadorias e dos serviços, a tendência é que essa guerra fiscal pela diminuição, um município tentando atrair mais pessoas, isso diminua, porque indiferentemente de onde seja a sede, O que importa é o local onde que o consumo. serviço, a mercadoria, o bem está sendo destinado. Neander, falando aí de ISS, IBS, como e quando que vai se dar essa transição, né, de um modelo para o outro de tributação? Isso tem sido feito, a lei, inclusive, complementar 214, trata justamente dessas regras, né? Se a gente for pensar na lei como um todo, eu tenho dividido ela para facilitar o entendimento em 3 momentos. Um primeiro momento, né, que ela acaba ficou muito grande, né? A lei tem 544 dispositivos, que é praticamente aí 3 vezes o tamanho do CTN hoje. E era um receio meu também que eles acabassem com as regras previstas no nosso CTN, o que dificultaria essa transição aí do modelo anterior para esse modelo agora de tributação. Então eu tenho dividido a lei em 3 partes. Um primeiro momento que ela vai tratar do IBS e da CBS, e no segundo momento tratar do imposto seletivo. E no final ali, em alguns dispositivos, aliás, após os dispositivos, ela traz uma dezenas de tabelas que vão tratar justamente dessa transição do modelo anterior para o modelo novo a partir da emenda constitucional 132 de 2023. E essa transposição desse sistema antigo para o novo, ela vai acontecer de forma gradual. Primeiramente, nós teremos uma tributação conjunta, né? Continua o ISS e o ICMS sendo cobrado pelos estados e municípios, e a partir já agora, né, do ano de 2026, existe a cobrança de ambos sistemas de tributação. Continua-se ainda com o ISSQN, continua-se ainda com o ISS, com o ICMS para os estados, mas já se tem a cobrança tanto do IBS quanto da CBS a partir de 2026. E será assim até 2028, quando a partir de 2029 começa-se a extinguir o PIS, a COFINS, o ICMS, para que a partir de 2033, aí sim, então, nós temos um primeiro período de 26 a 28, um segundo período de 29 até 2032, e aí a partir de 2033 nós temos a tributação só desses novos tributos que estão sendo criados, a partir da Lei Complementar 214. E esse período que vai ter essa convivência desses 2 modelos de tributação vai ser importante tanto para uma adaptação e aprendizado, mas também até para a administração fazendária entender como as coisas estão funcionando, né, Leandro? Principalmente para isso, né? Aí, pensando na lei como um todo, os 408 primeiros artigos dela é justamente para instituir o IBS e a CBS. E aí eu acho que é algo que os nossos tribunais vão ter que acabar enfrentando, porque tanto os elementos essenciais da tributação, tanto da CBS quanto do IBS, eles são coincidentes. Como assim coincidentes? Mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, vai haver diferença entre as alíquotas,
E aí, assim, a gente, né, Shirley, que estudou direito tributário, sempre lembrava assim, desde a graduação, né? Será que está acontecendo bis in idem e a bitributação? Então, eu acho que é algo até para os nossos tribunais terem que enfrentar a partir dessa cobrança entre os dois sistemas. Então, a lei, nessa primeira divisão dela, institui esses dois tributos. No segundo momento, vai tratar ali do imposto seletivo, né, que o pessoal tem chamado do imposto do pecado. Né? E aí, nessa parte também, desse primeiro momento da lei do IBS e do CBS, tem muitas regras ali que são justamente para a administração fazendária e para os contadores que lidam com os tributos. Não tem, para nós advogados, aí nesse momento eu me coloco fora da administração, pensando no advogado trabalhando ali para os contribuintes, nesse momento da lei, nem tem tantas regras ali para que o advogado tenha que se preocupar com elas. Esse número grande de dispositivos, a maioria deles são para adaptação, inclusive, da administração fazendária, do contador municipal, porque isso também vai mexer na estrutura orçamentária do município. Né? Então, é um momento, já que isso se inicia a partir de 2026, principalmente dos municípios, investirem na formação dos seus servidores, que é ali que vai estar os principais problemas, né, essa principal dificuldade ali na instituição do tributo, óbvio, no âmbito local, mas é a partir disso que vão surgir os principais questionamentos daqueles que estão de fora, o cidadão contribuinte, com a forma de tributação que está sendo feita pelos municípios e pelo Estado nesse tributo transfederativo, vamos dizer assim. Ô, Neander, mas além desses desafios todos, né, que o gestor vai enfrentar, tem algumas oportunidades que ele pode estar atento? Sim, a simplificação na tributação, né, principalmente pela não cumulatividade dos tributos. Eu acho que isso é até uma ideia boa colocada para a lei aí agora falando do outro lado, né, falando do lado da fazenda pública, que vai impedir principalmente a questão de sonegação, que vamos imaginar, da forma como é tributada hoje, muitas vezes a empresa, ali, o contribuinte, pessoa jurídica, muitas vezes ele fazia a arrecadação do tributo para fazer a compensação logo na cadeia tributária seguinte. E se imagina que as pessoas ficavam ali com a vontade de utilizar aquele valor arrecadado e não repassar para o Estado. Como não vai haver a acumulatividade, e aí ainda com a figura de algo que a lei, posso dizer assim, com um mau gosto tremendo, colocou, que é a questão do split payment. Então, no momento em que se faz ali o pagamento, já há divisão daquilo que é do contribuinte, aquilo que é do prestador de serviço, e também vai ocorrer ali a divisão do que é o tributo do município, no caso do IBS, e o que é o tributo do Estado. Já vai haver ali essa divisão. Então, vai simplificar a tributação nesse sentido. Aí o que eu disse no início, né, aquela ampliação do fato gerador para gravar bens e serviços. Então, se acaba ampliando a base de cálculo, e isso vai fazer, obviamente, com que amplie também a arrecadação dos municípios. Acaba dando mais eficiência para a administração fazendária, né? Também. E qual que é a luz, a orientação que você deixa para os gestores municipais quanto à reforma tributária? Eu acho que esse é o momento de se investir principalmente na formação dos seus servidores que vão lidar diretamente com os tributos. A gente tem uma dificuldade no âmbito municipal, e aí falando por experiência, dos servidores poderem aplicar na prática quando se altera uma legislação. Falando também por experiência própria, a gente teve uma grande dificuldade nos últimos anos com a lei de licitações públicas. Eu acho que a lição que a lei nova de licitações deixou é para que esse momento de alteração na legislação tributária, que eu tenho dito, né, as pessoas me perguntam o que a reforma tributária está causando no direito tributário. Ela está virando ele de cabeça para baixo, porque, repito, né, o CTN, seus 200 e poucos artigos ali, você tem uma lei complementar nova que está tratando em 544 dispositivos.
E a maioria dessas regras é para a fazenda pública, é para o município, para o estado que vão arrecadar esses tributos. Então eu acho que esse momento é o momento do município se preparar, não só na formação dos seus servidores que vai lidar com isso, mas também uma preparação legislativa. Os códigos tributários municipais eles terão que ser alterados, tendo em vista que a maioria deles, né, a mudança profunda na legislação foi com a Constituição de 88. Exato. Tanto é que o Código Tributário ele é anterior à Constituição, tem algumas regras ali que não foram recepcionadas pela Constituição de 88, e os municípios durante as décadas de 80, durante as décadas de 90 e os anos 2000 tiveram que alterar suas legislações. Então vai passar por isso, pela formação, eu imagino, né, o ideal seria passar pela formação dos servidores, além de uma revisão na legislação tributária para justamente preparar o município, porque a partir de 2026 ele passa ali a tributar junto com os outros tributos que ele já tem, como forma de teste, inclusive, né, de 26 até 28, para se adaptar a uma nova realidade tributária a partir de 2029 até 2033. Se eu fosse gestora pública, eu ia acatar integralmente esse seu conselho, viu? Como ainda é novo, e aí também falando como alguém que está hoje dentro da administração pública, e principalmente pelo fato que esse ano nós tivemos, na maioria dos municípios, a troca dos gestores, então eles têm tido uma preocupação em acertar outros setores da administração, Sim. Principalmente nesses municípios que houve a troca de prefeito mesmo, né? Então talvez ainda não seja uma preocupação para eles de imediato. Nós estamos aqui gravando esse podcast em maio, eu acredito que nesse segundo semestre é algo para o município realmente se preocupar. Nós temos aí até 31 de agosto para preparar a lei orçamentária, Exato. Inclusive, junto com o plano plurianual. Eu acho que já dá para pensar essas alterações na legislação tributária, para que em 2026 o município não seja surpreendido com a necessidade de fazer algo correndo, de ter que fazer, que acaba desaguando depois num período de médio e longo prazo em questionamentos, né, e uma demanda talvez administrativa e judicial contra os municípios. Com certeza, toda mudança gera algum impacto, né? Neander, muito bom ter você com a gente, ouvir seu ponto de vista, e eu espero que a gente volte a falar outras vezes sobre a reforma do nosso manicômio, viu? Manicômio, vocês têm o nosso tratado manicômio assim. tributário. Aí, Shirley, né, a gente como professor, eu costumo tentar simplificar as coisas do direito, né? É necessário. Então, esse manicômio aí, nesse momento, nós somos os psicólogos que vão tratar as pessoas que lidam com isso. Então, a ideia é justamente tentar facilitar. Quando muda-se a legislação, tem sempre essa preocupação, nossa, mas vai mudar, vou ter que estudar tudo? Obviamente, a gente que lida com isso no dia a dia, a gente tem que ter atualizar isso, né? E a gente, como professor, tentar passar por esse período de uma maneira menos complexa possível. Então, tentar traduzir aquilo que a legislação traz de complexo de uma maneira mais simples, para aquelas pessoas que vão se utilizar da legislação nova, consiga fazê-la de uma maneira mais tranquila. Esse é o nosso papel. Foi um prazer estar aqui, satisfação, uma responsabilidade também falar de um assunto tão sério, e fico à disposição aí quando vocês precisarem para falar um pouco dela. Daqui a pouco ela vai estar sendo aplicada de novo, a gente se coloca à disposição. A gente volta para falar. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Tchau, pessoal. Até semana que vem.